Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Babi Braga, sou psicólogo e sou neuropsicólogo, além de ser mestrando no Brasil. Eu estou testando um novo formato de vídeo para o YouTube. Então, no YouTube as coisas são um pouco mais lentas, mais demoradas em relação ao Instagram, em relação a TikTok e essas caralhadas que usam de muito reforço intermitente para manter a sua atenção. Então, a proposta desse vídeo é eu estabelecer um tema, que no caso está no título. Eu ainda não publiquei o vídeo, eu estou gravando agora, como é que eu vou publicar? Mas o título do vídeo é Políticas Públicas e Psicologia. Políticas públicas é uma matéria que todo estudante de psicologia adora, porque é aquela matéria que ele pode sair e ir pro bar, beber e, e ficar por lá. Depois ele vai fazer a prova não é muito difícil, ele vai pegar uma prova do ano anterior, vai fazer, vai tirar acima da média, com certeza, inclusive vai ir bem, porque políticas públicas permite que a gente fale muitas coisas que a gente pensa e talvez um seminário ali, 2 seminários ali, o cara já tá passado. Então, o dono do Bambucha agradece a matéria de psicologias e políticas públicas, mas infelizmente, a gente deveria dar mais valor a esse tipo de matéria, a esse tipo de discussão. É meio irônico a gente olhar para o mundo. Olha a minha cadeira caindo aqui. Tudo caindo aqui. Tem uma sirene aqui, né, um alarme tocou. Estão roubando algum carro por aqui, mas enfim. É meio triste assim que a gente não leve muito a sério as políticas públicas dentro da psicologia, porque a psicologia ela tem que ter voz, caralho. Psicologia tem que ter voz, ela precisa ser ouvida em diversos aspectos. E um ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Roger, por que você abandonou um concurso público com um dos melhores salários e planos de carreira entre todas as prefeituras de Santa Catarina? Adivinha o porquê? Adivinha o porquê? É complicado, né? Quando a gente é profissional de saúde mental, a gente tem que saber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Porque se estamos dispostos a cuidar do outro, primeiro. Olha a Gaia participando do vídeo. Porque se estamos dispostos, né, a cuidar do outro, devemos cuidar muito bem de si próprio. E para cuidar muito bem da gente, a gente tem que saber qual ambiente faz bem pra gente e qual ambiente não faz. Eu acho que todos os meus professores de graduação, psicólogos e outros psicólogos que eu conheci sempre cuidaram assim para falar: cara, não cuida do mundo, os problemas do mundo não são seus problemas. Cuida da tua vida, não abrace o mundo, você não consegue. E esse é um fato muito interessante aqui. Quando a gente vai trabalhar no serviço público, a gente vai atender pessoas que não têm acesso a um serviço particular de qualidade e muitas vezes passando por situações complicadas em termos familiares, em termos de relacionamento, em termos pessoais. Os mais diversos tipos de vivências a gente pode pontuar e colocar aqui. Quando a gente vai fazer o trabalho da psicologia clínica, muitas vezes as pessoas pensam que a psicoterapia é um processo onde você conversa durante 50 minutos, 1 hora com a pessoa, e na próxima semana você vai conversar de novo com essa pessoa e por aí vai, você vai ter apenas esse trabalho, né? Esse é o pensamento comum de muita gente, né? Inclusive dos secretários municipais de saúde, da maioria dos municípios brasileiros, né? Pois não, mas não é assim que funciona. Obviamente que existem algumas diretrizes do CRP e caralhada 4 para psicoterapia e algumas normas de atendimento no SUS, mas, pô, será que elas são suficientes? Será que elas são fiscalizadas? Será que elas são
efetivas? Será que os sistemas de saúde público municipal estão dando conta das demandas? Como é que está esse negócio? Enfim, obviamente que não. Obviamente que não. Eu já passei por algumas cidades diferentes, né? Eu já entre concursos e estágios, né? E eu lembro que apenas uma cidade onde eu fiz estágio aqui em Santa Catarina é que parecia ter um sistema mais adequado em termos de saúde pública, onde você tinha psicólogos trabalhando em bairros, né? Esses psicólogos trabalhando nos antigos postos de saúde, sei lá, agora se é SF, UBS, como que tá o nome dessa caralho aí. Mas enfim. E esse psicólogo atendia aquela região, a pessoa não precisava sair, se deslocar muito até onde seria o processo de terapia dela e tal. Mas isso não é comum em outras cidades. Tem cidades que tem um psicólogo para cada 10 mil habitantes, uma fila de espera enorme, e fica contando com o estagiário para para conseguir fazer mais atendimentos e o secretário mostrar: olha, quantos atendimentos de saúde mental nós fizemos. Olha quantas pessoas nós atendemos aqui. Cara, analisar eficácia por esse tipo de número é um negócio, tipo, terrível. Terrível, terrível. Mas, enfim, é isso que, na época da eleição, é isso que vai importar. Isso que vai importar, isso que vai contar, isso que vai trazer voto, né? Isso que ele vai poder fazer propaganda. Enfim, política é política, ela funciona assim. E a saúde mental, né, assim como todo SUS, ele tem um peso assim, né, ele tem um peso na esfera municipal que é muito grande, né? Então o município ele é responsável por contratar profissionais para atender as demandas das pessoas e por aí vai. Quando quando os municípios eles têm essa digamos, essa dica, essa prerrogativa, os municípios eles vão tratar a saúde mental de forma diferente, conforme conveniência deles, conforme ideologia de quem tiver o poder na época. E aqui eu não estou querendo colocar casos específicos ou criticar casos específicos, mas criticar no geral da coisa. E quando a gente olha para esse geral da coisa, a gente vê que a saúde mental ela está muito deteriorada no nosso país. Ela está deteriorada em vários sentidos. Para entender o porquê que a saúde mental está deteriorada, a gente tem que entender o que influencia a nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é influenciada muito pelo nosso ambiente. E o nosso ambiente está muito diferente do que era antigamente. Antigamente a gente levava a vida num nível, numa velocidade diferente. Antigamente a gente tinha mais tempo para parar, para se desconectar e para não pensar em nada, para esquecer das coisas, esquecer dos problemas. Hoje a gente está hiperconectado, com muito acesso à informação. E a informação ela é um dos grandes influenciadores nessa era de ansiedade que a gente está vivendo. Por quê? Se eu estou mais conectado, significa que eu tenho mais, digamos, mais expectativas, eu quero mais respostas, eu quero mais conhecimento, eu quero mais tudo e eu quero agora. Tudo isso vem, né, atrelado, né, digamos assim, isso não é novo. As técnicas de marketing que se usam hoje no Instagram não são novas. As técnicas de marketing que se usam, digamos assim, estou falando em termos de gatilhos, esse tipo de coisa, não em termos do pessoal do marketing mesmo. Mas tem uma interseção entre a psicologia, neurociência e marketing, pô. Tem inclusive a neuromarketing, esse tipo de coisa.
E tem um ponto que é muito fundamental, que hoje a gente está exposto a ele o tempo todo, que é o reforço intermitente, né? Que é a sensação de que, poxa, eu tô olhando aqui, tô olhando uma coisa no Instagram, não tá legal, esse vídeo não tá legal. Quando vem um vídeo com bastante reforçamento intermitente, eu vou prender minha atenção ali. Qual que é o maior exemplo disso? Doramas. Doramas são um grande exemplo de reforço intermitente. Quando você está assistindo um dorama, o dorama é gatilho após de gatilho. Eu lembro que lá por 2020, mais ou menos, minha tia, com, sei lá, uns 58 anos de idade, começou a ficar viciada em dorama. E eu pensei, porra, como assim, cara? Minha tia tá viciada em dorama. O que ela foi ver? O que ela foi achar nos dorama coreano, cara? Mas enfim, depois de algum tempo começaram a aparecer doramas no Instagram. Cara, perdi uma madrugada ali com dorama ali, tentando desvendar o segredo do grande mestre, ou grande sábio, uma coisa assim. Mas enfim, era uma porcaria, a história era uma porcaria, os efeitos especiais eram uma porcaria, mas eu tava ali assistindo aquela porcaria. Por quê? Por causa da porcaria do reforço intermitente. Reforço intermitente basicamente é o seguinte: eu tenho um pico de dopamina, depois eu tenho um ponto de estabilidade, depois um pico de dopamina, depois um ponto de estabilidade. Ou seja, eu não tenho uma grande descarga de dopamina, depois tem estabilidade. Quando as pessoas colocam os seus vídeos hoje no Instagram, elas estão cuidando muito sobre isso, sobre aonde que eu estou dando informação, aonde eu estou gerando expectativa, aonde eu estou perdendo a retenção do meu público, como que eu vou chamar a atenção nos 3 primeiros segundos do vídeo para manter a retenção dessa pessoa, ou no TikTok, que são só 2 segundos de vídeo para você trazer a retenção daquela pessoa e ela assistir teu conteúdo, assistir teu vídeo. Mas, de fato, digamos assim, isso não é legal, né? A gente já está nesse ambiente virtual há muito tempo, né? A gente entrou nesse ambiente virtual de forma muito mais acentuada após a pandemia. E é após a pandemia que você tem esse aumento repentino de casos de ansiedade, por exemplo, e maior relevância em casos de saúde mental. Lógico, na própria pandemia estava todo mundo com medo, tinha gente morrendo, tinha profissional de saúde exposto ali na linha de frente, enfim, tinham pessoas sendo infectadas com fatores de risco, com medo de morrer, com medo de um monte de coisa, né? Mas a gente vê que não foi na pandemia você teve uma alta e caiu e voltou para o que era antes. Não voltou para o que era antes. Junto com a pandemia, você teve uma intensificação do trabalho em home office, você teve uma intensificação de reuniões virtuais, você teve uma intensificação de vários fatores que nos levaram a ficar mais tempo conectados. Antigamente, eu vou falar assim, ó, vou lembrar da minha primeira série, 1999. Roger, 7 anos de idade. O que o Roger fazia? O Roger acordava de manhã, não muito cedo, tomava seu café da manhã, abria os livros para fazer os temas da escola, fazia os temas da escola, todos mal feitos, obviamente, ia para a aula, ficava na aula, a aula parecia que demorava 20 horas, né, naquela época. Depois da aula, o Roger voltava para casa e ele assistiu Chaves, 5:30 da tarde. Por que o Chaves passava às 5:30 da tarde? Porque era o horário que as crianças estavam voltando da escola. O que passava na TV de manhã? TV Globinho, Dragon Ball Z, programas infantis que hoje não existem mais. Hoje em dia você tem a porra da Fátima Bernardes lá com um programa chato pra caralho que ninguém assiste. Enfim. A televisão brasileira, ela sempre foi moldada, baseada na rotina dos brasileiros. Jornal Nacional, horário mais importante do dia, 8 horas da noite, que tá todo mundo na sala depois da janta ali, assistindo televisão. Novela,
Novela era o reforço do dia do brasileiro. O brasileiro ficava o dia inteiro na TV esperando o que ia acontecer na porcaria daquelas novelas da Globo. Que eram tudo ruim. Tudo. Tudo. Todas. Horrorosas. Horríveis. Te desafio você que assistiu Malhação em 2006 a assistir Malhação hoje em dia. Pega o canal Viva e coloca a Malhação. Você vai ver que Malhação não era legal e ficou ruim. Foi você que mudou. Malhação sempre foi ruim, sempre foi uma porcaria. Enfim, mas era a porcaria que a gente tinha pra ver. E quando a gente se entediava, a gente saía de casa, a gente ia sair com os amigos. Se eu quisesse conversar com alguém lá em 1999, eu tinha que usar o telefone. E na época, pra mim, usar o telefone era um privilégio, porque não eram todas as casas do Brasil que tinham um telefone. O telefone, acho que ele foi privatizado no Brasil, as companhias telefônicas foram privatizadas no Brasil nos anos 2000, mais ou menos ali, mais ou menos nessa época. Então, você não precisava mais ser acionista de uma central telefônica estadual, que no caso de Santa Catarina era a Celesc. E para você ter digamos assim, para você ter uma linha de telefone na sua casa, não, você ia pagar mensalidade e tal, era outro modelo, né? E modelo ruim de privatização, diga-se de passagem, não sou contra, mas modelo ruim de privatização com as companhias telefônicas no Brasil. Aqui a gente ficava refém da porra da Oi, só tinha Oi aqui pra gente ter um telefone e internet. Internet da Oi era uma porcaria. O Oi Velox, de Veloz era só o nome, né? Caía toda hora. Perdia 3 horas de ligação pra falar com a porra de um atendente que não sabia resolver teu problema. Você ficava 3 horas no telefone pra ouvir uma moça falando assim: moço, você já desligou teu modem da tomada e ligou de novo? Moço, preciso que você desligue o modem e espere 10 segundos. Porra, desligar o porra do modem é coisa que todo mundo fazia antes de ligar pra você. Mas você fazia a gente desligar o modem e aguardar na linha com o modem desligado, velho. Era isso que acontecia pra você voltar à internet. E o que você ia fazer na internet? Qual que era o nosso comportamento na internet? O nosso comportamento na internet era basicamente um Orkutzinho aqui, um Orkutzinho lá, um MSN, ou seja, programas ainda muito superficiais. Tinha uma época que eu usava computador, eu tinha que eu baixava o Virtual DJ. Por que eu baixava? Eu não sabia usar, não queria ser DJ, não gostava de música eletrônica, mas era legal ter o Virtual DJ no computador, assim como ter o Google Earth, para você ficar navegando pelo Google Earth. Você não tinha uma comunicação, o mundo não estava conectado. Quem estava conectado era apenas uma bolha que tinha acesso à internet. E essa bolha com acesso à internet, basicamente vivia aquele mundo ali de forma muito menos intensa do que se vive hoje. Peraí, não vai perder a linha de raciocínio que ainda vai voltar para ansiedade, políticas públicas e tal. Quando a gente vivia daquela forma, a gente tinha aquele ambiente. E aquele ambiente era um ambiente muito mais pro mundo dos anos 90 do que pro mundo dos anos 2000, né? Então, basicamente a gente estava num processo de transição de mundo, de tecnologia, de como que a gente vive, de como que a gente interage, de como que a gente se relaciona. E daí, por que o Orkut morreu no Brasil? Porque o Orkut era só uma comunidade que deu certo, que estourou uma bolha, não morreu. O Brasil, acho que ele foi um dos poucos países assim onde o Orkut bombou, né? E outros países estavam com, digamos assim, eles tinham outras redes sociais, tipo MySpace e Facebook. O Facebook, ele veio com força pro Brasil lá por 2010, 2011. Começou a matar o Orkut, todo mundo começou a migrar pro Facebook.
E o Facebook, ele tinha uma propaganda muito bonita. O Mark Zuckerberg fez um filme da vida dele, dizendo que ele era um nerd de Harvard, que criou o algoritmo e montou sua empresa, saiu de Harvard, e ele só queria ajudar um menino a conversar com a garota que ele gosta. Era só isso que o Mark Zuckerberg queria fazer, certo? Errado! Hoje Mark Zuckerberg controla a porra da sua vida. Mas você já sabe. Mark Zuckerberg, ele está para as redes sociais assim como o Google está para os mecanismos de busca. E qual que é a história por trás do Google? Eu adorava fazer minhas pesquisas num motor de busca chamado KD, www.kd.com.br. Todo mundo dizia, vamos lá, joga no Google. Porra, joga no KD, caralho. Eu era o cara diferente, eu era do contra. Eu usava o KD. Por que que o KD morreu? Por que que o Orkut morreu? Porque, digamos assim, o serviço de busca ali era o de menos. Era o de menos. A porra do Google queria saber como que você pensa, como você age para enviar ofertas maravilhosas para você e ganhar muito dinheiro com isso. Hoje, as maiores empresas do mundo envolvem Nvidia, marca de placa de vídeo, daí tem a ver com inteligência artificial, Microsoft, Meta, Google, ou seja, as Big Techs, elas dominam basicamente o mercado. A Amazon, enfim, as empresas de tecnologia, elas dominam com muita força o mercado. Quando a gente teve esse processo de transição, naquela época as maiores empresas do mundo, acho que a Microsoft e a Apple sempre tiveram por lá, porque sempre viram, né, nessas empresas muito, muito valor agregado. Mas de fato existiam outras empresas que eram muito fortes, empresas inclusive da área da comunicação. Você tem um dos caras mais ricos do mundo, que é um mexicano dono da Claro, Carlos Slim. Inclusive ele gosta muito do Sérgio Pérez, da Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1 aí conhece o Sérgio Pérez, Checo Pérez, né? Inclusive, vai pra Cadillac o ano que vem. Mas... não, acho que vai o Bottas, né? Fake news. Mas, né? A gente teve esse momento de transição. E esse momento de transição envolve as pessoas estarem saindo da internet, digamos, da televisão como seu maior veículo de propaganda e entretenimento, para chegar à internet como seu maior veículo de propaganda e entretenimento. Quando as pessoas chegam na internet, elas estão vivendo sua vida na internet. Eu acesso a internet pelo celular e pelo computador. Eu sou velho, eu gosto de computador, gosto de desktop, não gosto de ficar mexendo no celular, eu tenho que ter a porra de uma placa de vídeo da Nvidia aqui no meu computador. A geração mais jovem já nem usa computador. Faz tudo no celular. Acorda com o celular, almoça com o celular, trabalha com o celular, se diverte com o celular, namora com o celular, dorme com o celular. E de forma muito intensa. De forma muito intensa. O que tem no celular? Tem pessoas. Se não existissem pessoas no celular, você não passaria tanto tempo lá. Existem redes sociais. Dentro das redes sociais, as pessoas têm expectativas, elas buscam aprovação social, elas buscam grupos, elas buscam conteúdo que são do interesse delas, elas têm vergonha, elas têm culpa, elas querem ser aceitas, elas querem ser compreendidas, elas querem basicamente o que a gente queria em relações sociais antigamente, mas num ambiente
mais rápido, mais tóxico, mais intenso e que forma bolhas. Forma bolhas de pensamento, né? Você tem um negócio chamado viés de confirmação, que, enfim, o machine learning acabou entregando isso pra gente. E hoje é esse ambiente que as pessoas vivem. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta sobre qual que é o maior fator que está aumentando a ansiedade nas pessoas, ou que está elevando o nível de ansiedade nas pessoas, é a forma como que a gente se relaciona com a tecnologia. Quando a gente tem tecnologia para facilitar o nosso trabalho, não significa necessariamente que a gente vai trabalhar menos. Às vezes a gente só vai produzir mais, vai trabalhar mais, e vai ter mais acesso, e vai ter mais tempo, e vai querer... e vai ter uma expectativa de produção muito maior, né? E a gente vai acabar ocupando muito mais tempo trabalhando. Lógico, nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas são assim, mas esse é o meu caso, por exemplo. Eu creio que eu trabalharia muito menos se eu não estivesse conectado. Como estou conectado, estou aproveitando a porra de um sábado, 15 horas da tarde, que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, para estar fazendo esse vídeo aqui, explicando um pouquinho como que a gente se relaciona com a tecnologia, né, e as relações que a gente tem em ansiedade e política pública. Bom, meus vídeos eles vão fazer um looping sempre. A gente vai sempre partir do ponto A pro ponto B, daí a gente fica um tempão no ponto C pra gente voltar pro ponto B, pra gente voltar pro ponto A. E qual que é o ponto, e como que a gente volta pro ponto B agora? Será que o teu secretário municipal de saúde tem noção do que eu tô falando? Será que o teu secretário municipal de saúde, ele tá preocupado, ou ele tem uma noção de como que ele pode solucionar, ou como ele pode cuidar, às vezes não é nem solucionar, é minimizar ou amenizar os problemas relacionados à saúde mental no seu município, levando acesso à saúde mental para as pessoas? Eu creio que não. Porque esse conhecimento ainda é novo e ainda é discutível. Eu não estou trazendo dado de artigo para você e provando cientificamente que isso está acontecendo. Eu estou trazendo muito mais uma visão de mundo que eu tenho, influenciado pelos meus vieses de confirmação, pelas minhas vivências, né? E que tem vários outros fatores que são relevantes que eu estou ignorando aqui. Mas, de certo modo, é melhor que a gente discuta, é melhor que a gente tenha um momento de reflexão sobre o que está acontecendo na sociedade. E eu não quero entrar em debate político aqui, porque eu acho que é ruim para psicólogo entrar em debate político, porque, cara, psicologia não tem que ter ideologia, não tem que ter religião, não tem que ter essas porra. Primeiro ponto é esse. Psicologia é psicologia. Psicologia é ciência do comportamento. Então, enfim, psicologia não sabe nem definir o objeto de estudo dela, imagina, enfim. Não vamos falar mal da psicologia. Psicologia vem para salvar a humanidade. Não vamos falar bem da psicologia também, não vamos passar pano para ela. Mas enfim, se a gente não souber qual que é a relevância do nosso ambiente na nossa saúde mental, a gente fica sujeito a não resolver o problema. E a gente tem uma tendência a não acreditar que o ambiente ele tem todo esse poder assim. A gente tem uma tendência a menosprezar os significados as implicações do ambiente na nossa vida. E, cara, olha como que é importante isso. Olha como é importante a gente compreender bem como que isso funciona. Eu tava vendo
tava no Instagram recebendo algumas propagandas e decidi que eu ia bugar meu algoritmo para receber bastante propaganda sobre saúde mental, estudos e materiais de psicólogos, o que eles estavam comentando como causa e quais os artigos que estavam colocando, né? E daí eu recebi uma notícia que falava assim, até vou tentar colocar aqui na edição do vídeo a notícia. O TDAH, não, a notícia era o seguinte: dieta diminui em 63% os sintomas de TDAH em crianças de 5 a 7 anos. Dieta. Eles estavam entendendo ali que tais alimentos industrializados eles inflamavam o corpo e que por inflamar o corpo, não sei o que lá, ia fazer uma modificação no cérebro e as crianças teriam TDAH. Então, uma dieta restritiva com certos tipos de alimentos industrializados deveriam melhorar os sintomas de TDAH. Primeiro, que aqui o título da notícia estava errado. Quando eu fui olhar o artigo, era 63% das crianças que, digamos assim, 63% das crianças de um grupo que não era cegado totalmente, apresentaram melhoras nos sintomas, mas não reduziram 63% dos sintomas. Isso é um malabarismo para chamar a tua atenção. Eu vou colocar aqui grotesco. Mas beleza. Daí você vai lá, continua vendo o artigo, e tinha outras informações, né, que foram bem relevantes, assim, no sentido de que o próprio artigo se refuta. Mas apesar do próprio artigo estar se refutando, a conclusão do artigo é que as dietas deveriam ser seguidas. E eu acho que tem 2 pontos muito importantes aqui para... Daí beleza. Sei que as pessoas vão divulgar artigos científicos de forma equivocada, errando as premissas, ou artigos ruins, artigos velhos, artigos que não deveriam ser publicados, sobre coisas que elas acreditam e sobre coisas que elas querem confirmar. Beleza. O problema é que, por trás disso, que uma dieta causa TDAH, você tá dizendo assim, cara, o que eu como é importante para como o meu cérebro trabalha. Mas o que eu vivo, caguei pro que eu vivo. As pessoas que eu me relaciono, os ambientes onde eu tô inserido, a forma como que eu tô me comunicando com as pessoas, o tempo de tela, em caso de crianças e adultos também, eu tô ignorando tudo isso. Por quê? Porra, meu cérebro, minha mente é imaterial. Não existem neurotransmissores se comunicando e sendo afetados pelo ambiente. Não existem. Porque minha mente é imaterial. A porra da tua mente não é imaterial. E você é determinado. Vai ler essa post. Eu já cansei desse papo de fingir que eu aceito que a gente não é determinado e que o livre-arbítrio existe. Cansei. Em termos de psicologia, de políticas públicas, em termos de produzir conhecimento dentro de uma ciência da psicologia, a gente precisa partir desse modelo. Não significa que ele está certo. Não significa que a gente vai encontrar uma verdade absoluta. Mas quando a gente compara com modelos anteriores, por exemplo, a psicanálise, é a porra desse modelo que está crescendo. É o modelo onde a gente enxerga que o nosso comportamento é determinado. Determinado pelo ambiente. É muito difícil para o ser humano aceitar isso.
por que é difícil para o ser humano aceitar isso? Porque tá mexendo com o nosso âmago, com as nossas crenças, com valores religiosos, com valores culturais e caralho a quatro. Isso aqui a gente nunca vai comprovar essa pergunta, determinismo, livre-arbítrio. Não comprova. Não comprova. A gente não prova se Deus existe ou se Deus não existe. A gente não vai provar também se a gente é determinado ou se a gente tem livre-arbítrio. Mas esse modelo funciona. E se a gente precisa de políticas públicas em saúde mental para melhorar a vida das pessoas, a gente precisa usar esse modelo. É só isso. É só isso. Eu não quero dizer que eu tô certo ou que você não deva acreditar em Deus, que você não deva acreditar que você tem um poder das suas escolhas. Eu quero, inclusive, que você tenha a merda dessa ilusão. Não quero tirar essa merda dessa ilusão. Inclusive, eu quero que você fique com raiva de mim agora e que o Backfire Effect pegue em você violentamente, porque... Beleza, se você acredita que o mundo é determinado, significa que você vai ter muito mais crise existencial do que quem acredita no livre-arbítrio. Então, como eu desejo que você tenha saúde mental, acredite que você tem seu livre-arbítrio. Eu não quero tirar essa ilusão de você. Mas em termos de políticas públicas, a gente precisa compreender que o modelo onde a gente vai analisar as pessoas através de terapias cognitivas e comportamentais, através de neurociência. E digamos assim, isso que não é consenso nem entre neurocientistas, inclusive, né? Robert Sapolsky também é muito criticado. Mas na psicologia não tem muito essa discussão. A psicanálise também era determinista. Mas o determinismo da psicanálise, ela meio que estava voltado para outro, né? Freud só pensava naquilo, vocês sabem disso, né? Achava que tudo girava em torno de... Enquanto processos que foram muito mais científicos, que puderam ser de alguma maneira, mesmo que a gente ainda não tenha... a gente ainda não tem instrumentos bons o suficiente para estudar o comportamento humano, como a gente tem instrumentos bons para estudar o universo, caramba. É muito mais fácil, creio que, isolar variáveis para um astrônomo do que para um psicólogo. Quando a gente vai fazer pesquisa em ser humano, é uma desgraça. Tudo que pode influenciar o comportamento de uma pessoa é uma desgraça. E quando você pega uma pesquisa de nutrição que não está considerando a hipótese de que a criança com TDAH está recebendo mais atenção nos pais porque os pais estão ali, sei lá, acompanhando elas mais de perto durante 5 semanas de uma dieta restrita, e que isso sim pode fazer os sintomas de TDAH terem uma remissão, daí eu acho que tá tudo errado, acho que a gente tá indo pro caminho errado, acho que a gente não tá olhando pra onde a gente deveria para formular uma saúde mental, digamos, políticas públicas em saúde mental mais precisas. Enfim. Bem, pessoal, acho que eu já falei demais hoje, mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é um formato de vídeo onde você vai ver várias coisas. Você vai ver desde inteligência artificial até videogame. Vamos passar por história, filosofia, vamos passar por niilismo. Daqui a pouco, cara, é de tudo que vai aparecer aqui. O que eu tiver pensando e querendo falar, eu vou falar. Se você quiser ver, daí fechou. Se você gostou desse vídeo, você dá um joinha, você se inscreve aqui no canal, você volta na próxima vez para assistir o novo vídeo. Clica na sineta, o YouTube tem que clicar na sineta. Clica na sineta para você receber notificações do vídeo. E deixa seu comentário aí, elogiando, falando mal, falando bem, seja o que for, só comenta aí, que isso gera engajamento
para levar um pouquinho de reflexão para as pessoas, para que a gente possa construir uma sociedade justa, igualitária e, quem sabe, extinta. Um grande abraço.